Vamos assistir a história do Maokai agora, porque eu fiquei muito intrigado com a história dele. Em seguida, a gente assiste a do Amumu. Pode ser? Porque vocês querem muito isso, né? Cinematic do Trash Humano. Então, Dog. Vimos já a Cinematic do Trash Humano, Botafé. Tem quantos em seguida? Quantos a minha voz conseguir aguentar, né? Porque minha garganta tá fodida. Deixa eu ver aqui. Vamos assistir novamente do Snuckle, viu? Vamos assistir a dele. Os canais principais não tem a história do Maokai, então a gente assiste pelo Snuckle novamente. Ele contou bem, na verdade, tá? Inclusive, o visual do vídeo, as coisas que estavam passando, a dele foi a melhor. Pra mim, melhor que a do Universo Lúdico e um pouco melhor que a do Celp também. Porque o Universo Lúdico, ele coloca muito vídeo de gameplay enquanto tá contando a história. E isso desvia muito a minha atenção, como a de todos vocês também falaram isso, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Como é que vocês... É bom também, família, nós não ficarmos assistindo só um único canal de criadores de conteúdo de história e tudo mais, porque as pessoas, os criadores de conteúdo desse gênero aqui, eles já são fracos e tem poucas visualizações, tá ligado? Então, quanto mais a gente espalhar, melhor pra esse ecossistema, tá ligado? estão? Eu sou o Snuckle e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o Ente das Ilhas das Bênçãos, o coração do que um dia as Ilhas das Sombras já foram. Hoje nós vamos falar do Maokai. A história dele é muito importante para a origem das ilhas, né? E eu aposto que vai ser para o futuro também. Então sente-se e acomoda aí que vocês vão curtir o vídeo de hoje. Eu não Mas sei antes da nada gente começar, sobre eu vou ele. pedir, gente, para vocês deixarem um like de vocês aí no Eu já vídeo, deixei o porque like, ajuda né? bastante com o engajamento, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque aí você fica sabendo de todos os vídeos que saem toda semana sem falta. Me segue nas redes sociais, porque lá eu tô comentando de lore, de LoL e de lore, de tudo que é desse universo direto. E lembrando sempre, gente, das playlists separadas por categorias para ficar mais fácil de você encontrar o conteúdo que você procura, beleza? Clica. Mas é isso, gente. Eu vou parar de enrolação e bora pro vídeo. Antes de todos os acontecimentos que conhecemos na história e de tudo ser como é hoje, há milhares de anos atrás, ilhas emergiram do fundo do mar numa região sudeste do mundo de Runeterra. E junto com essas ilhas, surgiu um espírito ancestral. Aquele já era o espírito de Maokai que resolveu assumir a forma de um ente, A com um batatinha. corpo alto e escamoso parecido com troncos. Aquele ser começou a vagar pelas ilhas e com o tempo começou a se sentir muito sozinho. Um dia andando, ele chegou em uma ilha específica que tinha um solo mais úmido e fértil do que o normal. E perto dali, no topo de uma colina, ele sentiu uma forte energia. Quando Maokai enterrou suas raízes lá no fundo da terra, o ente entrou em contato pela primeira vez com as águas abençoadas, que logo umidificaram seu corpo e seu coração. E depois, completamente banhado com aquele poder, ele resolveu criar centenas de mudas que plantou em toda a região, para que elas se tornassem árvores frondosas e gigantes, e Maokai não se sentisse mais solitário. Toda aquela vegetação estava impregnada de uma magia muito forte, e isso acabou atraindo os espíritos da natureza que se aproximavam e surgiam na relva ao redor. Depois de um longo tempo, os humanos também chegaram na região. Eles também prosperaram por causa da abundância e da magia das ilhas, e assim foram formando uma sociedade de magos, intelectuais e estudiosos que se dedicavam a aprender e entender os mistérios do mundo. Aquele era o povo que surgiria nas Ilhas das Bênçãos. E diferente da atitude comum dos humanos, aqueles respeitavam o lugar, sua fauna e flora. E Maokai conseguia perceber isso. Os humanos procuraram construir as suas casas e edificações em locais onde não tinham tantas árvores, porque assim eles não perturbariam os espíritos e não precisariam cortar tantas árvores caso precisassem. E isso e outras atitudes Crítica acabavam social. comprovando tudo isso para Maokai. E assim, o próprio ente aparecia de vez em quando para aqueles seres que ele julgava de confiança e às vezes, muito raramente, até contava sobre a maior dádiva dele, a nascer. Gente, o que acontece? É necessário que vocês entendam que alguns conteúdos eles vão se repetir de fato mesmo. Eu, por exemplo, não quis colocar a história do Recarim depois que assistimos o da Calista, porque
tipo assim, 40 ou 30% disso ia se repetir, entendeu? Ia falar, por exemplo, sobre o Viego, sobre Ilha das Sombras, sobre Ilha das Bênçãos. Então, quando a gente for ouvir sobre um campeão da Ilha das Sombras especificamente, é impossível eles não contarem tudo desde o começo. Então, pra situar, é necessário que ele conte, tá tudo bem, tá ligado? Só que não tem como eu pular. É melhor que a gente ouça e depois e perca o tempo do que, tipo assim, colocar já em um ponto onde ele falou. Enfim, bora. Nascente das águas abençoadas que ficava no subterrâneo, que continha vários poderes e entre eles o poder de curar feridas mortais. E assim os séculos foram passando, aquela sociedade foi se desenvolvendo, prosperando, assim como as ilhas que desenvolveram uma névoa branca protetora ao redor para afastar possíveis invasores ou mentes de interesse duvidoso. E tudo corria em paz, até que uma tropa de soldados desembarcou nas margens. Logo de cara, Maokai sentiu que tinha algo muito errado. O rei deles, Viego, completamente mergulhado na dor e no sofrimento, carregava o corpo morto de sua rainha Isolde. Ele ficou sabendo da existência das ilhas através da sobrinha general de seu exército, Calista, que esteve lá alguns meses atrás, e de forma ingênua e um tanto quanto inocente, acabou contando sobre a existência delas para ele. E agora, o rei estava nas ilhas para ressuscitar sua rainha morta. Depois de séculos desde que Maokai começou a contar seu segredo sobre aquelas águas milagrosas para os humanos, esses segredos foram sendo passados de geração em geração. Infelizmente, eles caíram no conhecimento de um jovem acólito, guardião dos cofres de Hélia, que acabou contando sobre a localização dessa fonte para Viego, que invadiu as ilhas, matou vários sacerdotes e banhou o corpo em decomposição da Isolde nas águas. Assim, sua rainha reviveu, mas como um cadáver apodrecido. E ela implorou para morrer novamente, e no meio de toda aquela confusão, a mesma cravou a espada do próprio rei no peito dele, causando uma fusão mágica que gerou uma explosão cataclísmica que amaldiçoou a região. Mas ele conseguiu sentir imediatamente os sinais do que estava começando a devastar as ilhas, e enquanto a ruína se espalhava, só deu tempo dele enfiar suas raízes na terra e beber as águas curativas da fonte subterrânea, encharcando a sua fibra com a magia das águas. E antes que a maldição atingisse ele, Maokai destruiu todos os caminhos até a nascente das águas abençoadas. Ele ficou extremamente raivoso quando viu que a nascente sagrada que ele confiou aos homens estava destruída. Depois disso, a névoa que cobria as ilhas escureceu e se espalhou por toda a região, aprisionando todos os seres que estavam ali no momento Que isso, traz fêmea? entre a vida e a morte, tornando todos espectros da névoa negra. A névoa chegou até Maokai e se agitou em torno dele. Ele chorou ao ver tudo o que ele conhecia virar ruína. E quando a névoa sugou a essência dele, o ente sentiu o corpo dele estremecer e virar uma massa de raízes retorcidas e troncos emaranhados. Mas o coração dele, que estava encharcado com as águas abençoadas, foi preservado, o que acabou salvando Maokai do terrível destino de quase todos naquela região. Agora, as Ilhas das Bênçãos tinham se tornado o que chamaríamos de Ilhas das Sombras. Ela estava completamente infestada de espectros e assombrações. Maokai se viu obrigado a ter que lutar contra elas e percebeu que seus golpes transformavam aquelas criaturas em pó. Ele estava muito contrariado. Eita. Maokai nunca precisou matar antes. Com suas preciosas ilhas dizimadas e a tentação de fugir das ilhas passou pela mente dele. Mas Maokai sabia que as águas sagradas estavam dando forças para ele, que sobreviveu à ruína carregando o próprio coração das ilhas dentro de si. Então o ente não abandonaria o seu lar agora, até porque ele suspeita que sua própria situação dá uma ideia para ele de como reverter aquela desgraça, apesar de tudo parecer impossível. Fora o acontecimento do conto Flor Noturna, que narra uma breve história de Maokai presenciando uma flor original das Ilhas das Bênçãos nascendo novamente naquelas terras, depois de Vixe. séculos sem uma única coisa viva conseguir Flor brotar podre, né? naquele chão amaldiçoado pelo cataclisma. Outra coisa legal de notar nesse conto é que Maokai faz o possível para evitar os espectros. Parece que ele anda um pouco cansado, ou então ele está tentando se preservar porque talvez ele pense que, como ele é a única solução daquela situação, ele tem que tomar muito cuidado, sabe? Claro que algum tempo atrás a gente não fazia ideia, né? Mas mais recentemente a Gwen foi lançada e ela tem mais ou menos uma relação com os espectros e com a névoa parecida com a do Maokai, né? Ela consegue combater os espectros e tudo mais através de uma magia W poderosa que tem dela. ali em torno dela.
E todo mundo fala sobre uma névoa, né, especial que ela tem e tudo mais. Névoa da Então, benção, assim, né? a Alguma gente coisa assim. tem toda uma teoria em relação Como a é o isso, nome né? do Muito W parecido dela? Maokai e Gwen. Bom, se É Maokai verdade. continuar a lutar, a esperança vai sobreviver. Pois dentro do coração dele, a gente tem as águas abençoadas. Se a ilha conseguir voltar para o que ela era antes, Névoa Maokai também sagrada, vai névoa conseguir se livrar dessa abençoada. É forma irregular verdade. dele. Há muito tempo, esse espírito da natureza trouxe vida para aquelas ilhas e ele se recusa a abandonar elas antes que a vida volte a florescer ali. Que pica, velho. Eu não tinha a mínima noção que o Maokai ele Então era é brabo isso, assim, tá Mita-Hackers. ligado? Pra mim, o Maokai era mais um dos capirotos que tava dentro da Ilha das Sombras, Botafé. Caralho. Então, ele e o Yorick são realmente os dois mais picas e, tipo, do bem ali, né?